Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus para nós passarmos a ceia do Senhor. E hoje é o culto da ceia e eu quero trazer, uma meditação, muito importante sobre esse ato de comer, participar da ceia, o corpo de Cristo, tá? À medida que eu for comentando aqui, eu vou trazer algumas questões que às vezes as pessoas perguntam, tá? Sobre o comer a ceia do Senhor, sobre o participar da ceia do Senhor. Tá? Nós nunca podemos ser melhor do que Jesus em nada, né? Nós temos que olhar a maneira como Jesus faz as coisas, né? Tem algumas coisas assim que não está escrito abertamente. Mas se nós observarmos como Jesus faz, então a gente vai ter segurança de como fazer também. Então, há muitas perguntas que as pessoas fazem sobre quem pode participar da mesa, da ceia do Senhor aqui, tá? Da mesa do Senhor, tá? Ou quem pode ser convidado a participar dessa mesa e quem não pode, tá? E quando se trata nesse assunto, tem aquela turma que acha, não, está muito restritivo isso, outras não, está muito permissivo. E aí, porque nós temos uma maneira também de querer falar pelo nosso sentimentalismo. Às vezes nós sentimos pena das pessoas, compaixão com as pessoas, falando que amamos as pessoas, mas às vezes é um amor irresponsável sem um senso de justiça. Então, amor sem senso de justiça não leva a lugar nenhum também. Então, assim, você fecha os olhos para tudo que está errado e para tudo que não está certo e simplesmente não, porque amamos as pessoas, então o coração está mandando, aí você começa a fazer isso e as coisas começam a tomar um rumo, muito triste, tá? Mas como é que nós vamos entender isso? Vamos olhar para a forma como Jesus, tá, realizou essa ceia. O que podemos aprender com Jesus ali, para a gente também saber, para ensinar para as outras pessoas, relacionado com quem pode participar ou quem não pode participar da ceia do Senhor. Então você nota que quando Jesus estava aqui pregando o evangelho, implantando o reino de Deus, trazendo o reino de Deus, Jesus andava, no meio das multidões, as multidões o seguiam durante os lugares, iam para um lugar deserto atrás dele, tá? Todos eles fascinados com as coisas que ele fazia. Então, quando ele foi celebrar essa ceia, presta atenção, tá? Ele não foi lá fora e chamou a multidão. Todos venham participar comigo dessa ceia. Olha só. Então, você observa, tá? Meus amigos, meus seguidores, você que se simpatiza comigo, pode vir participar dessa ceia aqui, tá? Quem quiser, presta atenção, quem desejar pode vir e participar comigo dessa ceia. Jesus fez isso? Ele não fez isso. Então presta atenção numa coisa. Então, quando se tratava de comer o peixe e o pão, lá quando não tinha comida, na multidão lá que faltou comida, que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, quando se tratou de comer peixe e pão lá na multiplicação, ele falou, pode vir todos, e todos comeram e sobraram. Porém, quando chegou o momento da ceia, de partir o pão, ele convidou apenas aqueles que eram seus discípulos. Presta atenção. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Então, olha só. Jesus não foi inclusivo. Não, inclui todo mundo, tá entendendo? Ele foi excludente. Então, nós temos que aprender com ele. Então, chamou apenas os 12 para se assentar com ele. Por que não chamou todos, não foi lá fora convidar qualquer um para vir? Então, porque hoje a gente vê algumas igrejas agindo diferente. Não há, assim, uma certa restrição.
Porque as pessoas pensam que amam mais do que Jesus, até que são melhores do que Jesus para fazer as coisas do jeito que o coração delas acha que deve ser feito. Então, pessoas que deixam e convidam todos a participar, pensando se nós temos um coração melhor do que o de Jesus Cristo. E aí, nós temos hoje uma outra categoria de cristãos com alguns tipos de pensamentos que não concordam com o que a Bíblia diz, tá? Uma terceira categoria de cristãos, tá? Que acham que podem fazer as coisas porque acham que são sentimentais. O sentimentalismo que está ali. E produz misturas, tal como quando você tem uma panela de água quente fervendo, né? Ali fervendo, tu vem e joga uma lata de água fria em cima, o que acontece? Fica tudo morno. E Jesus, ele tem abominação pelas coisas que são mornas. Então, querido, olha, e assim que a vida da gente vai se tornando também morna, porque nós começamos a jogar fora aquele rigor, aquele cuidado, aquela seriedade, aquela proteção. Nós começamos a vulgarizar, banalizar as coisas santas, sagradas, as coisas, né, que devem ser assim honradas, respeitadas. Então, querido, olha, a única maneira da gente preservar, né, a igreja é olhando como Jesus fazia. Então as pessoas, quando nós vamos ler o texto, a Bíblia, quando fala ali, né, porque as pessoas que vão participar da ceia, nós não temos, ninguém pode examinar o coração de ninguém. Ninguém tem condição de examinar, tá? Mas a Bíblia manda cada um examinar a si mesmo. Então, cada um tem que examinar, tá? Não está exigindo que você seja perfeito, apenas que se examine. O que é examinar? É eu me julgar, eu fazer um julgamento sobre mim. Não está pedindo que eu seja perfeito, nem deixe de participar. Só que eu tenho que me julgar. Então, esse exame é um julgamento que nós temos que fazer. Como assim, tá? Vamos olhar para a mesa do Senhor quando ele se assentou. Então, sentaram os 12 ali. Um era ladrão, o Judas, que ele vivia roubando na bolsa lá. Ele tirava o dinheiro lá, tá? Ele partiu o pão e fingiu ser um discípulo. O Judas fez isso. Essa história dele nós conhecemos, tá? E por quê? Pode ser que na comunidade evangélica mundial, nas igrejas, tenha alguém que finge ser um discípulo de Jesus. Então, eu quero entrar com muito cuidado nesse assunto também, porque aqui não é para acusar nem condenar, é só para a gente fazer um exame. Tá? Às vezes tem pessoas que estão na igreja como um Judas Iscariote, tá? Buscando a Deus porque quer levar alguma vantagem financeira ou porque está em busca apenas de um benefício em Deus, sem verdadeiramente amar a Jesus. Presta atenção. Pode ser pessoas que têm fraquezas, mas que amam verdadeiramente. Mas tem pessoas que não amam a Deus, não amam nada de Deus. Elas estão na igreja evangélica, como elas poderiam estar num centro de macumba, buscando lá um sucesso, uma prosperidade, ou estar numa outra seita. E como é comum, às vezes, estar na igreja evangélica também. Não é porque evangélico e as pregações são contrárias que às vezes pessoas deixam de vir, deixam de estar. Então isso acontece realmente. Então, queridos, olha, um Judas Iscariote que está buscando a Deus porque quer levar alguma vantagem financeira ou porque busca apenas benefício em Deus sem amar a Deus verdadeiramente. Era o caso do Judas, tá? Então, você nota que só tinha, se bem que é uma quantidade muito pequena. Tinha só 12, tinha um só, né? Mas tinha, naquele caso ali. Mas tinha outros ali, vamos pegar um exemplo, que não era ladrão. Mas eram absolutamente sinceros em seus corações. Apesar de serem fracos, frágeis, apesar de ser sincero, eles eram débeis.
estavam ali. Então, o exemplo do Pedro, presta atenção, Pedro que vai negar Jesus naquela mesma noite que ele sai da ceia. Tomou a ceia e foi negar, na mesma noite. Presta atenção nisso aqui. Jesus sabia que ele iria negar, mas permitiu também que ele partisse o pão. Isso é interessante, tá? Porque pode acontecer de algumas vezes na vida, alguém partiu o pão aqui hoje, e amanhã lá e pecar contra o Senhor. Ou sai daqui hoje à noite mesmo, né? Ou talvez até antes da ceia, durante o jogo lá, xingou um monte de palavrão, fez, né? E aí o que acontece? Pode acontecer sim. Mas qual a diferença desses para os Judas? Tá? Porque tudo que Jesus vai ver é a sinceridade do nosso coração. Fala comigo, sinceridade do meu coração. Então, qual é a prova da sinceridade? Vamos lá. Ainda que você venha comer ou tenha um deslize amanhã, qual que é a prova que eu sou sincero? É que no momento em que eu cometo aquela falha, imediatamente eu sou convencido dela. Ai, meu Deus. Meu Deus. Imediatamente. Tá? O que acontece? As pessoas pensam assim, o que acontece, pastor, com uma pessoa que morre sem salvação? Aí a gente imagina, né, que vai ter lá uns anjos, alguém mostrando que ela estava errada, que ela não vai poder. Irmãos, lá do outro lado, na mesma hora que morre sem Jesus, a pessoa é convencida totalmente da sua condenação e que ela merecia ser condenada. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria o mundo, tanto quem são salvos, quem não é. Então, quando morre, esse convencimento está consolidado. Então, no reino dos mortos, eles estão, quando chega alguém, o que eles falam para o outro? O que você fez da sua vida? Que você caiu como nós caímos. Que você caiu como nós caímos. Que nós negligenciamos a vida, que nós não tem mais convencimento nenhum. Tanto os que são salvos, quando morrem, já têm a convicção que são de Cristo. Já estão convencidos da sua vida eterna, da sua salvação. Esse julgamento, a gente pensa, olha, há essa convicção, e quem convence é o Espírito Santo. Tem uma passagem em Isaías que faz menção sobre isso no Hades. Como que os mortos se levantam quando outros chegam para indagar e saber o porquê das suas iniquidades, por que estavam ali, onde é que, né? Porque cometeram todos os mesmos erros. Não há dúvida, é um convencimento, é uma convicção. Então, querido, olha, o que Jesus vê é a sinceridade do coração. Qual que é a prova dessa sinceridade? É que quando realmente eu erro, eu peco, dentro de mim eu sei que eu pequei. E eu já sou convencido imediatamente. Assim como Pedro. Foi assim com Pedro. E esse exemplo de Pedro, ele é muito profundo para nós aqui, porque ele estava lá com Jesus na ceia, e ele já tinha falado antes que não negava Jesus. Jesus falou que antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás, né? Aí ele estava lá fora, quando eles acusaram ele pela primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, ele se lembrou, e quando ele levantou a cabeça, Jesus vira e olha justamente nos olhos dele assim. Jesus estava sendo levado, puxado, e quando o galo canta, presta atenção, ele não estava na frente, ele estava do lado, porque o galo canta, Jesus bota os olhos dentro do olho dele assim.
Esse é o momento que dói na vida de um crente. Por quê? Quando ele lembra que ele olha, os olhos de Jesus estão fixos nele. Porque quando fazemos algo mal, a gente sente no nosso espírito que os olhos do Senhor estão em nós. Que vergonha, Senhor. Ai, Senhor, que vergonha. E a gente sente lá dentro. Porque tem sinceridade no nosso coração. Tem verdade. E sabe o que fazer? Quando a gente comete algum pecado? Exatamente o que fez Pedro. Ele saiu dali, foi para um lugar e ele chorou amargamente. Ai, Senhor, ai, Senhor, a dor que ele carregava. Não apenas chorou, mas chorou amargamente. É isso. Significa soluçar e chorar. Ah, Senhor, eu pedi o controle outra vez. Mas tem muitos apenas faz assim. Ah, Senhor, foi mal. Vacilei de novo, né? Ah, Senhor, sinto muito. Mas não foi isso que Pedro fez. Há pessoas que fazem assim. Acham que foi apenas um descuido, uma travessura, sem importância, e caminham passos largos para o inferno. Porque a vergonha do pecado não mexe com nada neles. Então, há outros que, como Pedro, que parte o pão. Negou o Senhor esta noite, saiu e chorou amargamente. E depois, lá na frente, qual foi o resultado? Nós sabemos. Depois de 7 semanas, 49 dias, ele se converteu no principal apóstolo do dia de Pentecostes. Olha o que uma sinceridade no coração faz. Nós podemos ser assim, tá? Mas somente quando somos sinceros ao cometermos um pecado. Sinceridade, tá? E Deus pode restaurar qualquer pessoa em todo o tempo. Presta atenção, não estamos procurando pessoas perfeitas para participar da ceia do Senhor. Não é isso que está dizendo aqui. Mas estamos buscando reunir pessoas que sinceramente amam e desejam servir ao Senhor. É esse julgamento. E a marca dessa sinceridade é que, se cometer algum erro, sente imediatamente que o Senhor está olhando dentro dos olhos de cada um deles. Sabe que fez. Então, e você vai dizer: Senhor, eu falhei de verdade, estou arrasado, mas eu te amo verdadeiramente. Foi isso que Pedro viveu. Aí passa os dias, os discípulos estão pescando lá, esquece, Jesus aparece na praia, pega um peixe, assa. E quando vê, eles vêm chegando, Jesus não falou nada com Pedro ainda. Só pega, vai dando pão para eles, o peixe. E Jesus sabia o que estava no coração do Pedro, porque o Pedro amava verdadeiramente. E Jesus dá o pão para ele comer. Lembra do pão lá antes? Só que ali era pão e peixe. Pedro, tu me amas? Olha onde é que Jesus foi. Porque Jesus sabia que ele tinha esse amor no coração. E ele: Senhor, eu te amo. Sim, eu te amo. Jesus passa, dá mais, serve mais um pouco. Outra vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus passa, ele não negou, o galo não cantou 3 vezes lá. Na terceira vez, Jesus: Pedro, tu me amas? Aí Pedro angustiou: Senhor. Aí ele entrou em desespero.
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus curou a crise dele. Então, filho, você vai e apacenta as minhas ovelhas. Quem ama Jesus, tem um cuidado com as ovelhinhas dele. Está ali numa célula, discipulando alguém, evangelizando alguém, cuidando de alguém, aconselhando alguém, falando do amor dele para alguém. E aí, queridos, porque nós somos provados é no amor a Deus verdadeiramente. Sabe? O quanto a gente realmente entrega a nossa vida para Ele. E sabe por que aquilo aconteceu? Porque Ele chorou amargamente. Ele chora amargamente. Porque aquela foi a prova do seu verdadeiro arrependimento. Tá? E a marca crucial de um verdadeiro crente pode ser visto nesse exemplo que está aqui. Então vamos pegar um exemplo aqui simples, que todos nós conhecemos. Se tiver uma lama aqui, um porco vier e cair na lama, o que acontece? Ele grita, mundão bom, né? Ele até deita, joga as pernas para cima, enfia o focinho na lama e fica ali se refrescando na lama. Agora, o que acontece se um gato cair ali dentro? Ele já pula para fora imediatamente. Né? Joga o gato na lama para tu ver, ele já pula para fora, já cai até com as unhas abertas, assim, com as pernas abertas. E já dá aquele salto para trás. Não fica, queridos, olha, por quê? Tá? Se ficar lá, não é um gato. Né? E aí, o que acontece? Tá? E assim você pode saber se é um discípulo de Jesus ou não. Tá? Não é porque nós fazemos algo na igreja, damos a oferta aqui, eu ajudo na construção. Não é porque não. É quando a gente cai em pecado e não fica como porco na lama, desfrutando de pornografia, imoralidade, mentira, roubo, corrupção. Você descuidou, caiu naquele negócio ali, em vícios, né? Tá? Na mesma hora, você pula fora como um gato, fala, esse não sou eu. Aqui não é o meu lugar. Isso não é vida para mim. Então, a atitude verdadeira de um coração de um crente é esse, de um discípulo é essa. Não é a perfeição, mas é a sinceridade do coração. Então, isso é muito marcante, tá? E o gato, imediatamente ao sair da lama, ele já começa a se lamber, se limpar, porque ele não fica com aquele negócio que está ali, né? Ele não convive com aquilo. E o verdadeiro discípulo, quando escorrega, ele já começa a confessar seu pecado, ele já começa a tomar suas atitudes, ele não fica na lama, desfrutando daquilo. Não, está aqui o mundo, o mundão bom, eu abraço ele, né? E aqui está o reino de Deus, então eu peco, venho aqui, Jesus me perdoa, eu peco, venho aqui, Jesus me perdoa. Bom, não dói. Eu quero desfrutar das duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero aproveitar o que o mundo tem e que o Jesus tem para mim também. E assim eu sou feliz. E aí, querido, olha, essa é a diferença. O incrédulo que cai em pecado e o crente que cai num pecado. Quem estava com Jesus na ceia, eles não eram perfeitos. Né? E quando Jesus foi preso, todos eles correram e se esconderam para salvar as suas vidas. Sabe, eles não eram perfeitos, mas você nota que, né? Que eles amavam Jesus. Então, Jesus disse que todos o deixariam. Ele falou antes, vocês todos vão me deixar, eu vou ficar só. Ele sabia, mas mesmo assim ele partiu o pão. Então, por quê? Jesus viu sinceridade no coração deles. E quando você parte o pão aqui também, não é só com Jesus, não. Tu está partindo o pão com o teu irmão que está do teu lado, filho. Tá? Então, se ele te magoar aí, te fizer algo que te aborrece, tá? Presta atenção. Jesus sabia que eles iam deixá-la, mas mesmo assim ele partiu o pão com eles. E Jesus estava aberto a uma aproximação deles depois.
Mas tem gente aqui que, né, que se fizer alguma coisinha com você, tu já mata, sepulta, já cancela o CPF, né? Acabou, nunca mais, né? Então, presta atenção. O reino de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeira. O reino de Deus é sério pra caramba. É mais sério do que qualquer coisa que você conhece. Não tem nada no mundo aí, nenhuma instituição governamental, que não chega nem aos pés do reino de Deus em matéria de seriedade. Então, o que acontece? Olha, eles eram sinceros, eles não eram fortes, tá? Mas tinha uma coisa, quando aquelas coisas aconteceram, eles não eram fortes porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. O pessoal desse lado aí está me ouvindo, que eu estou falando um pouco mais baixo, está me ouvindo bem aí, tá? Eles não tinham o Espírito Santo. Por quê? Lá no Pentecoste, uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram valentes e chegaram até a dar suas vidas por Jesus depois. Todos eles morreram martirizados. Porque tinham um verdadeiro amor dentro de seus corações. Todos eles, sem exceção. Então, não eram perfeitos. E o que acontece? Eles negaram também, porque não tinham o poder do Espírito Santo. E o dia de Pentecostes ainda não havia chegado. Mas nós vivemos numa era que nós já conhecemos a obra do Espírito Santo. Então, e em nossos dias hoje, há pessoas que estão fracas, porque nunca se encheram do Espírito Santo, embora elas sejam sinceras, amam a Deus, mas vivem em fraqueza. Porque não se enche do Espírito Santo, tá? Então, se a gente não quer viver em fragilidade, sendo escravo de pecado, nós precisamos nos encher do Espírito, né? E nós temos que desejar ser um vencedor. Judas, ao ver Jesus fazer milagres, quando ele estava com Jesus lá antes, ele falou, esse cara é espetacular, olha as coisas que ele faz, tá? Eles pegaram Jesus um dia, foram empurrando ele para um alto do morro para jogar ele lá embaixo. Ele estava no meio, Judas e os discípulos viram. Jesus saiu no meio do pessoal assim, sem ver, e foi embora. O Judas falou, esse cara é o cara, pô. Na cabeça dele, olha só, tá? Aí, as autoridades, quando viviam Jesus, ficaram tudo impressionado. Judas falou, eu sou mais inteligente que essa turma de burro aqui, ó, porque eu sou o Judas, eu sou os Iscariotes, né? Eu estou aqui, cara. Então, todo mundo impressionado com Jesus. Falou, se Jesus virar rei, eu sou mais inteligente, eu vou ser o primeiro ministro dele. Na cabeça dele, tá? E quando chegou o dia que a multidão quis fazer de Jesus um rei, Jesus falou, não, eu não quero. E aí o que aconteceu? Quando Judas viu que Jesus não ia fazer o que ele queria, Judas o apunhalou pelas costas. Mas não é diferente hoje. Muitas pessoas vêm para a igreja, ficam, tá? E abandonam a Jesus, porque ele não faz exatamente o que as pessoas quiseram e do jeito que elas queriam que ele fizesse. Então o apunhalam pelas costas. Já frequentei a igreja, já, né? E a história se repete. Então, ele começou com uma pequena coisa, desviou 1 grau só assim, quando começou a tirar algum dinheirinho da bolsa, porque precisava. E hoje nós vamos participar do pão e do cálice. O que significa isso? Tá? Você está dizendo, significa você dizer para Jesus assim, Senhor, eu estarei contigo até o fim. Eu estarei contigo até o fim. É o que você está dizendo ao participar dessa ceia. 1 Coríntios 11, 24. Coloca no telão, por favor. Vamos ver. Olha só. E tendo dado graças, isso foi Jesus, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. Em memória. Presta atenção agora, olha. Fala comigo assim, em memória.
vamos ver a realidade do que Jesus estava fazendo ali agora. Quem aqui, quando namorava, precisou viajar, deixou a noiva, a namorada num lugar, ou a esposa num lugar, e teve que se afastar um tempo? Quem já teve essa experiência aí, levanta a mão. Alguém já, né? E aí o noivo, quando vai embora, né, que ele vai para longe, o que ele faz? Ele compra uma lembrancinha, ele deixa um retrato, deixa uma foto, né? Escreve, amor, isso aqui para você lembrar de mim, que se pintar um outro marmanjo aí, você não vai olhar para ele, para você lembrar de mim, né? Não é assim? E a mulher também faz aquele monte, faz uma caixinha cheia de bilhetinhos, assim, para ele abrir um por dia, né? Hoje tem umas maneiras diferentes aí, né, de fazer lembrar, né? Então, o que acontece? O que Jesus estava dizendo com aquela ceia ali, fala: meus queridos, minha igreja, eu vou ter que partir. Vou ter que voltar para o meu pai, tá? Mas eu sou comprometido com vocês. Eu estou deixando, tá, esse pão e esse cálice para que vocês lembrem de mim até o dia que eu vou voltar para casar com você, com a minha igreja. É aquele ato de carinho que você faz para não esquecer, faz em memória, para não esquecer, para lembrar, em memória. Olha, né? Uma coisa simples, tá? Pode me esperar, queridos. Sejam fiéis a mim, tá? E eu vou deixar aqui esse pequeno símbolo, tá? Da expressão do meu amor, para que vocês se lembrem de mim. Então, não olhe para outro, né? Não olha para o chifrudo, nem para o mundo, tá? Não olha para o Satanás, tá? E hoje nós estamos aqui pegando um pequeno símbolo que o Senhor nos deu para nós lembrarmos daquele dia, que Ele disse que ia fazer algo por nós e que Ele voltaria para nós ficarmos com Ele para sempre. Então, queridos, olha, para a gente recordar que Ele é o nosso noivo, Ele é o amado da nossa alma, Ele é o desejado dos nossos corações. É para Ele que vivemos, tá? Para que nós não sejamos seduzidos pelo mundo, por hipótese nenhuma, tá? E esse pão te faz lembrar do seu compromisso com Jesus, porque Ele deu o corpo dele, o sangue dele por você. É nesse sentido, né? Então, quando Israel saiu do Egito lá, o povo estava lá na escravidão, que Deus mandou 10 pragas, abriu o mar vermelho. Irmão, isso não custou nada para Deus. Fazer milagre para Deus é... E aquilo ia acontecendo, tá? Abriu o mar vermelho, mandar encher o Egito de rã, né? Trevas, transformar o rio em sangue. Mas quando foi o sangue de Jesus na cruz, isso custou muito a Deus. Foi um preço muito alto. Então, isso se chama o Novo Testamento, o novo pacto que foi firmado com o sangue de Jesus. Ele selou esse pacto com o seu sangue, tá? Falou: olha, eu estou dando meu sangue para mostrar para vocês que eu sou leal e eu vou voltar para buscar vocês. É o sentido, tá? Mas tem outra coisa. Você já notou que quando faz um apelo, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão. Você também está oferecendo sua vida para Ele. Ou ofereceu para você ter vindo a Ele, tá? Dizendo: se tu é o amado da minha alma, o mundo não vai me separar de ti. E uma das maiores provas do seu amor a Jesus, guarda isso aqui, viu? Homens, tá? Se você nunca mais me ver, você lembra disso que eu vou te falar aqui. Uma das maiores provas do seu amor a Jesus é quando você começa a odiar o pecado. Mas como, pastor? É muito difícil, o pecado é... Mas à medida que você vai se relacionando com Deus e crescendo em Deus, vai vindo um ódio normal. E não se descuide disso, porque tem muita gente que está nesse nível já.
um ódio ao pecado, isso é gerar, esse é o nível de maturidade do coração de um crente. Tá? A gente observa isso, as pessoas mais maduras estão nessa dimensão já. E isso, presta atenção. Então você tem que crescer. Crescer. Então, queridos, olha, é a maneira de você mostrar o amor, não apenas com palavras. E aí, depois do versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tá? Então, você também está dizendo assim: Senhor, eu estou anunciando que o Senhor morreu por mim, mas eu também estou anunciando que eu fui crucificado com Cristo. A Bíblia não diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Eu também fui crucificado com o Senhor. E aí, isso é muito importante. O versículo 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Presta atenção aqui. Não está falando que você é indigno, mas indigna a maneira de participar. Como, pastor? Sem entendimento do que você está fazendo. Deus quer nos dar entendimento. Então, quando diz que será culpado do sangue do corpo de Jesus, vamos lá agora. A Bíblia diz que foi o nosso pecado que crucificou Jesus. Foi o meu pecado, o seu pecado. Presta atenção nisso aqui, tá? É como se você fosse o soldado romano que bateu, que espancou, que pregou na cruz e fez o negócio. Culpado do corpo e do sangue. Olha só. É como se você fosse o soldado romano que o estivesse crucificando. Então, já há dois tipos de pessoas na crucificação. Os que o crucificaram, o rejeitando, e os que foram crucificados com ele. Só tem esses dois. Porque Deus nos deu a opção de crucificadores passarmos a sermos crucificados. Porque ele era justo, inocente e santo. Então ele imputou a nós a sua justiça e a sua perfeição. Então quando fala que eu sou culpado do corpo, é como se eu fosse um daqueles que tivesse. Então, não foi um soldado romano que crucificou Jesus, foi o nosso pecado. Isso a Bíblia explica, Paulo explica isso nas suas cartas, tá? Você lembra quando a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Aquela multidão é a multidão. E a nossa voz estava ali também. Então, ser culpado do sangue do corpo de Cristo. Aí ele fala em Romanos 11, 28. Versículo 28, por favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, como eu me examino, pastor? Simples, tá? Se a gente olhar para o nosso, fazer um julgamento dos nossos planos, dos nossos sentimentos, nossas atitudes. Não é só sentar junto com a multidão e fazer o que todo mundo faz. Faça um juízo verdadeiro da sua vida. Um juízo da sua vida e seja sincero. Não está te impedindo não de comer, mas ele para fazer o julgamento pede para fazer.
Então, não deixe de participar, mas faça um julgamento sincero, verdadeiro com seu noivo Jesus. Porque quando a gente chega, a ceia, como é que você chega assim, pessoal com ele para ter uma comunhão. Então imagine quando você está lá com a sua namorada, com o seu noivo, com o seu esposo, que tem um problema que você fez algo contra ela, ou ele contra você. Aí vocês vão se sentar juntos para comer. Um momento especial. O que precisa ser feito? Não tem que ter uma conversa antes, dizer, olha, amor, que ele falhou, que ele foi assim e tal, né? Não se faz um julgamento da atitude, olha, realmente eu errei com você, realmente foi isso, tal. Então, examinar a si mesmo, porque nós não vemos Jesus pessoalmente, mas fazemos pela fé. Então, quando eu faço, Senhor, realmente, eu entristeci teu coração, Pai, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Então, é esse exame que tem que ser feito. Tá? Esse encontro que você tem com ele, você não está fingindo que não está vendo as coisas. Não tem como esconder. Talvez com a namorada, com a noiva, com a esposa, você esconde, ou ela esconde, porque um não sabe ver dentro do coração do outro. Mas com Deus isso não funciona. Deus nos vê como uma visão de raio-x e nos vê a gente pelo avesso. Então, não deixe de participar, mas faça julgamento sincero e verdadeiro com o seu noivo Jesus. E o versículo 29 diz, porque o que come e bebe indignamente, sem fazer esse exame, pequei contra fulano, contra cicrano, meu Deus, eu pequei contra o Senhor, tal, fiz isso, falei aquilo, pensei isso, tal. Fiquei vendo filme pornográfico, pornografia, imoralidade, tá? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor, o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que morrem. Dormir aqui é morrer. Então, o que está dizendo aqui? Que se eu julgar a mim mesmo, eu não serei julgado por Deus. Então, na mesa do Senhor, se você se julga verdadeiramente, Deus não vai te julgar. Porque o julgamento, o auto-julgamento, é uma espécie de confissão e perdão. Quem está me entendendo, diga amém. Então, olha só. E o que acontece? Por que tem muitos fracos e doentes e muitos que morrem? Porque no corpo e no pão da ceia, do sangue de Jesus, tem cura para o nosso corpo. Não só perdão de pecados. Fala assim, tem cura para o corpo, fala. Mas como, pastor? O que tem ali? Tem. Então vamos lá, Isaías 53, coloca aí no telão, Isaías 53, versículo 4. Falando dele lá na cruz, ó. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o corpo dele, ó. E as nossas dores ele levou sobre si, o corpo dele. E nós o reputamos, ele foi aflito, ferido de Deus, ele foi oprimido. Seguinte, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela chicotada que ele levou, pelas marcas no corpo dele, que são suas pisaduras, nós somos o quê? Sarados. Então, olha, quando eu não tenho identidade com esse corpo, eu estou participando dele indignamente, isso aí, eu sou privado disso. Isso não flui naturalmente para dentro de mim. Então, queridos, olha, isso é maravilhoso porque quando participo sem me julgar, sem me examinar, eu me privo dessa obra
do corpo e do sangue dele. A previsão de cura no sangue, no corpo, na participar da ceia, participando dignamente, corretamente. Provérbios 4:20, olha o que a palavra de Deus diz, olha, porque quando a gente atenta para a palavra do Senhor, olha o que fala. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Fala assim, ó, dê atenção, atentar, né, é igual, esse menino está me atentando, não é isso não, viu, irmão? Atentar aqui é dar atenção. Filho meu, dê atenção às minhas palavras e às minhas razões, inclina o ouvido, faz assim, ó, inclinar o ouvido para não deixar escapar nada. 21. Não as deixe apartar dos teus olhos, ora, não deixe a palavra afastar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Olha que coisa linda. Porque são vida para os que a acham. E o quê? Olha que coisa boa. Saúde. Está todo mundo aí procurando saúde, né? Tomando complemento, malhando, saúde. E está morrendo por dentro. Esse corpão bombadão, tudo morrendo por dentro. Romanos 8:11, olha o que diz. O Espírito Santo habita em você? Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é o Espírito Santo, também vivificará o seu corpo mortal, dando vida, tirando doença, pelo seu Espírito em que você habita. Palavra do Senhor. Nos dá saúde agora, nos vivifica agora, e no dia do juízo, no dia da voz de Jesus, vai ressuscitar os corpos mortos. Então, isso é a palavra do Senhor. Então, pastor, tudo bem, mas eu sei, eu quero partir de hoje fazer, mas como é que eu sei que algo é pecado? Tá? É pela medida de luz que você tem. É pelo conhecimento que você tem. Por exemplo, tá? Essa luz vai crescendo a cada dia. Então, por exemplo, certifique-se que você nasceu de novo, que você está em Deus. Seja batizado o batismo de águas, de arrependimento nas águas. Tá? Por quê? O que acontece? Você que está começando agora, você não tem a mesma medida de luz de um crente mais antigo. Então, você tem alguns descuidos, algumas coisas que você faz, que a sua consciência não foi ativada mais. Mas tem outros que pela prática, pela vivência, pela experiência, pela própria vida, né? A minha medida de luz não é igual à sua. Então, eu não posso estar te condenando. Tá? É a mesma coisa eu estar querendo falar com uma criança, ou com uma adolescente, ou com um jovem, na mesma medida da experiência da vida que eu tenho. Então, você não tem que caminhar na minha luz. Aquilo que você sabe que é pecado é a medida da sua luz. Vou repetir. Aquilo que você sabe que é pecado é a medida da luz que você tem. Então, queridos, olha, Provérbios 4:18, para nós encerrarmos. Ele diz assim: mas a vereda dos justos, o caminho do justo, é como a luz da aurora. É quando dali 4 horas da manhã o sol começa a aparecer, você começa a escutar os galos cantar, os passarinhos, né?
a luz da aurora, e ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Versículo seguinte: mas o caminho dos perversos é como a escuridão, que nem sabe eles em que tropeçam. Medida de luz, medida de luz. Então você que está em Deus, cada dia mais essa luz vai brilhando em você, e você vai deixando aquelas coisinhas para trás, aquelas pequenininhas, aquelas coisas que você achava que não tinha importância, que você se entregava para elas, né? E você vai deixando aquilo porque a sua luz cresceu. Então queira crescer em Deus. Então Jesus vem, quando faz parte dessa ceia, ele fala assim, né? Fazer isto em memória de mim. Lembrando de mim, tá? Seja sincero no desejo de renunciar todo pecado que você conhece. Seja sincero no seu desejo, isso é examinar você. Sinceridade. Aqueles que estavam com Jesus, não tinha nada de perfeito neles. Mas tinha amor e tinha uma sinceridade. E no fundo eles tinham o desejo de renunciar todo o pecado conhecido, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles para capacitá-los. Mas hoje nós podemos buscar o Espírito Santo e construir essa vida em Cristo, em Deus, a partir da medida de luz que todos nós temos agora. Então nós vamos participar da ceia. Os diáconos, por favor, podem preparar, né? Eu vou orar consagrando esses elementos ao Senhor. Em memória, uma lembrança, né? Que ele foi preparar lugar. Pai, em nome de Jesus, estamos com os nossos corações, Pai, diante do Senhor aqui nessa noite. Só antes, irmãos, as pessoas que estão assistindo o culto de casa, se tiver pão e um suco de uva, pode pegar lá na sua casa, aí do lado do celular aí, participar com a gente. Embora era bom estarmos reunidos aqui, mas muitas vezes estão impedidos de vir. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que já arrependeram dos seus pecados, têm fé em Jesus, foram batizados no batismo de arrependimento nas águas. Isso já prova que você já está indo em obediência como discípulo. Arrependeu é obediência, fé é obediência, batizar é obediência. Então você está caminhando em obediência. A sua luz está aumentando, o seu conhecimento está aumentando. Então você pode participar. Você que ainda não é batizado, vamos marcar o batismo agora. O frio está terminando, vamos marcar outro batismo. E para de empurrar com a barriga, tá? Para de empurrar, né? Não fica igual porco na lama, não. E geralmente eu vou te dizer uma coisa. Quem não se batiza é porque tem alguma coisa escondida que ele não entrega para Deus. Ele tem uma coisa mal resolvida, que ele não quer abrir mão. Eu não quero, porque eu vou ter que ter compromisso. Meu filho, sem compromisso, nem emprego você arruma, nem casamento você arruma, muito menos salvação com Deus, cara. Você pensa que Deus é bobo? Não tem compromisso com a igreja, não é compromisso com a igreja, não, é compromisso com Deus, cara. Não, eu vou arrumar compromisso com a igreja. Que igreja? Você não quer compromisso com Deus. Então, e eu faço, eu não sei por que eu estou falando essas coisas aqui, mas eu vou te avisar.
você vê que Deus está sacudindo o mundo. Por causa de pecado, por causa de imoralidade. Todos os grandes reinos do mundo foram destruídos por causa de imoralidade. O Império Babilônico foi imoralidade, destruiu o Império Romano, o Império Grego. Esse Brasil está sendo destruído porque é aquela imoralidade lá em Brasília, moralidade com dinheiro, corrupção, com sexo, tá? Poder, é imoralidade, tudo imoral. Rede Globo, ó, era uma grande empresa, está aí, ó, pagando um mico por causa de imoralidade. Empresas sólidas estão quebrando por causa de imoralidade. O mundo está sendo julgado. Imoralidade em futebol, em política, corrupção, tudo é imoralidade. E muitas pessoas estão presas, não entregam as suas vidas a Deus porque estão presas em imoralidade. É imoralidade. Você tem que romper, você tem que encarar isso de frente na sua vida, tomar decisões. E aí você fica adiando isso. Julgue a você mesmo, cara. Dê uma sentença de condenação sobre você. Estou perdido, Senhor. Eu estou sem salvação, eu estou no inferno, eu preciso restaurar a minha vida. Faça esse autojulgamento. E você não será julgado. Tem profecias terríveis sobre o Brasil ainda esse ano. Indiretamente ou diretamente, isso pode afetar a nossa vida. Não é tempo mais de brincar com essas coisas. Você não pode ter no máximo aí 60 anos de vida, 40, 50. Isso passa rápido. Talvez mais 20, mais 10, mais 5. O que você vai fazer? Vai ficar esperando o quê? Aconteceu o quê? Faça igual o filho pródigo. Levantar-me irei ter com meu pai. E direi, pai, eu pequei contra ti. Tome essa atitude, cara. Tome uma decisão no seu coração. Enquanto eu falo aqui, eu sinto que o Espírito geme. Os gemidos inexprimíveis do Espírito pelas suas almas, por suas vidas. E tudo é a obra de Deus para nos atrair a Ele. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a palavra de Deus, né, diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Não, que eu vou participar de uma corrente lá na igreja tal, para Satanás. Sujeite-se a Deus e resista o diabo e ele foge. Não é corrente de oração. Pai, nós consagramos a Ti esses elementos. Desse corpo e desse sangue que selou esse compromisso conosco. Te louvamos por Jesus Cristo. Te louvamos pela nossa salvação. Pela vida eterna e pelo perdão dos pecados. Te louvamos porque nós pertenceremos ao novo céu e à nova terra. Te louvamos porque o Senhor tem preparado algo maravilhoso para os teus filhos. E hoje, Senhor, nós biblicamente vamos participar. Nós julgamos a nós mesmos. E expressamos um amor sincero pelo Senhor.
E naquilo que somos fracos, nós vamos buscar o Espírito Santo para que sejamos fortalecidos. Que todas as bênçãos decorrentes desse ato de obediência e fé venham sobre nossas vidas agora. Perdão dos nossos pecados, a saúde do nosso corpo, a paz do nosso coração. Venha sobre cada um, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão adorando o Senhor enquanto os diáconos distribuem os elementos. Salvar, um pacto pra selar, silêncio nos céus, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter
Aleluia, graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor Deixa eu servir aqui à frente, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, reverentemente, todos vamos comer. Por semelhante modo também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte, até o dia que eu voltarei para buscar vocês. Ele fez a promessa que ele nos buscará, que ele vai se unir a nós. Reverentemente todos vamos participar. Pode agradecer ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor, exalta o Senhor, agradeça a Deus por tão grande salvação. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por teu grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha
triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Diga mais uma vez, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Queridos, Deus me mostrou algo aqui quando você cantava assim: novamente eu posso adorar. Presta atenção nisso aqui. Mais um minutinho. A primeira vez que a adoração foi citada na Bíblia, embora o livro de Gênesis está na frente de Jó, mas a história de Jó foi antes de Abraão, tá? Ela foi antes de Abraão. Olha, eu sou um adorador. Você sabe quando é que Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu tudo. Ele falou: o Senhor deu, o Senhor o tomou, e ele adorou ao Senhor. A verdadeira adoração é aquela que você tira às vezes no momento de maior dor da sua vida, onde você declara a sua lealdade e fidelidade ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aí depois, a história de Abraão. Abraão, sobe lá no Monte Moriá, leva o teu filho lá e oferece ele minha sacrifício. Mesma coisa Deus mandar, eu pega assim, o João Vitor pegar o Samuelzinho e falar: eu vou subir lá em cima e vou fazer sacrifício. Abraão pega, caminha 6 dias caminhando. Quando chega lá no pé do monte, ele manda o moço ficar e fala assim: ó, você fica aqui, porque nós subiremos, adoraremos ao Senhor e retornaremos. Mas imagine como é que ele subiu o coração, que ele sabia que ele tinha que descer o cutelo no menino. Mas mesmo assim ele adorou a Deus. Nós somos ensinados que a adoração é cantar uma música para o Senhor, fazer um... Não, filho. É no meio dessa luta que você está passando, dessa dor que você carrega, você tirar aquela mais perfeita gratidão como louvor a Deus e exaltar o Senhor acima
da sua própria vida, independente da dor que você possa estar sentindo, sem se vitimizar. Aproveite que se você está passando uma luta, é daí que pode sair aquela adoração com o melhor perfume e aroma suave às narinas de Deus. E que nessa semana você viva nessa dimensão, nesse nível de revelação, porque Deus vai fazer você crescer espiritualmente e nada vai impedir. A maturidade cristã vai chegar às nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e tenha uma boa semana na presença do Senhor.